Boa noite, senhor presidente. Boa noite a nossa secretária, Dila, a todos os colegas vereadores e a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Meu boa noite. Eu gostaria só de destacar aqui que o vereador Cláudio fez uma indicação aí, falando da cascalamento no Olenca. De fato, eu recebi a semana passada uma cobrança sobre isso, já até procurei o responsável, segundo o Milton e o Diogo, já foi tão sendo providenciado os cascalhos, que eu acho que hoje ou amanhã parece que vai estar cascalhando lá, principalmente nas partes das casinhas lá. Ainda ontem, se não estou enganado, o Milton me ligou falando que tinham conseguido, não sei se é 100 ou 200 cargas de cascalho já através do loteador. Conselho de Parque? Eu, na verdade, não cheguei a tratar desse assunto, mas eu também fui com o Milton lá, e ele me passou antes da sessão aqui que já tinham providenciado o cascalho. Nós fizemos a indicação para a prefeitura buscar um meio legal. Agora, é do proprietário do loteamento, a prefeitura fez certo, vai fazer, né, a execução. Gostaria também, mais uma vez aqui, só de colocar aqui que eu tenho certeza que vários vereadores já receberam esse questionamento, e é difícil para a gente, às vezes, vir à tribuna, principalmente eu, sendo servidor público, questionar algum setor público do município, né? Nós estamos recebendo aí, já falei até com o vice-prefeito sobre isso, nós temos um problema que continua grave, nunca funcionou e continua grave na prefeitura, que é a parte de projetos. O prefeito precisa fazer alguma coisa, tá, para fazer o engenheiro trabalhar, e trabalhar, quando se refere, é trabalhar sério, não segundo as conversas passando para a gente aí na cidade e na rua. O acompanhamento dessas obras só está acontecendo, tudo que a gente já comentou e cobrou aqui, porque os engenheiros parece que não estão com muita vontade de trabalhar. E isso a gente vai, provavelmente, estar fazendo reunião com o prefeito aí, vão estar exigindo, até porque existe funcionário engenheiro lá que ainda não passou o período de avaliação dele com o concurso público. E se não cobrar agora, imagine depois, então, o prazo. Eu peço ao secretário aí que passe essas informações para a administração, para o prefeito, para que a gente melhore a qualidade do serviço da parte de todos os engenheiros da prefeitura. E fiscalização também. Que às vezes nós solicitamos aqui laudo de acompanhamento de obra, não vem laudo nenhum para nós, e quando vem não é aquilo que a gente pediu, né? Então precisamos melhorar muito essa parte do acompanhamento das obras. E tenho certeza que amanhã depois a gente vai estar reclamando aqui, que é uma pena isso da obra de Jones Palmeira. Tomara, queira Deus que não, mas pelo acompanhamento que vem sendo feito por parte da prefeitura, eu estou para dizer que vamos ter reclamação sim. Um minuto, vereador. Eu só quero também relatar que eu gostaria de falar hoje, Diogo, nós estamos aqui já com a terceira sessão, que eu pedi um requerimento, onde nós pedimos um relatório da que quantidade de obras já foi executada no Jardim das Palmeiras, né? Nós sabemos que o requerimento ele é 15 dias para ser respondido. E nós, nesse momento, parece que nós estamos desrespeitados, porque já passa praticamente quase 30 dias e esse requerimento não chegou. O senhor Jacó estava assumindo aqui ainda no lugar do vereador Clóvis, e nós não temos essa resposta, nós não sabemos. As pessoas procuram a gente, quanto de obra já foi realizado no Jardim das Palmeiras, nós simplesmente ficamos calados. Ou então temos que mentir. Para não mentir, ficamos calados, porque não sabemos o que foi realizado no Jardim das Palmeiras hoje de obra. Não sabemos também que situação se encontra, porque pedimos também aqui um requerimento, outros vereadores já pediram também, e o requerimento não chega. Então parece que nós, ou a coisa está dando errado, ou nós realmente não estamos tendo condições de adquirir esse documento. Obrigado. E é bom lembrar, né, vereadores, que mais uma vez nós temos que destacar um artigo da lei orgânica, viu? Que existe 15 dias para o executivo responder qualquer requerimento. O prefeito pode ser cassado por falta de informação para a Câmara Municipal. É bom lembrar desse artigo, viu? Gostaria só também de fazer uma complementação que o vereador Quino falou aqui sobre segurança, que mais uma vez, o vereador foi saltado mais uma vez, você acredita que negócio desse? O vereador, eu estou ficando mais lá em casa que eu acho que vou mudar minha casa para ele, viu? Então, mas a gente está acompanhando ele, pelo que a gente está sabendo, ele recolheu aquele dia, acho que em torno de 4.000 assinaturas, levamos no gabinete itinerante do governador, ano passado em Tagará da Serra, né? Protocolamos isso em mãos para ele lá, e chegou algumas viaturas, de fato veio do município, mas hoje falta efetivo para pilotar ela, né?
Segundo informações que eu acompanhei semana passada, até de entrevistas de jornais, de televisão, tudo, o governador parece que estão, acho, qualificando, né, concursando profissionais para a área de segurança. Tomara que venha logo, viu, porque a tendência, infelizmente, a gente sabe que o progresso traz coisa ruim. E nós sabemos que a tendência é piorar. Nós estamos aí com o censo do IBGE atingindo quase 28 mil. Isso é 4 mil e poucos a mais do que tinha em 2009, né? Então a tendência, conforme o desenvolvimento da cidade, é lógico que aumentar. E se aumentar, e o que vem acontecendo ultimamente é aumentar a população e diminuir o efetivo. Então a gente espera aí que, de fato, mês de fevereiro e março, como eu ouvi falar, né, na imprensa, esteja vindo efetivo para o nosso município, porque não sei se a população não aguenta mais, mas eu não aguento mais, viu? Não tem mais o que me roubarem lá em casa, viu? É só isso mesmo, senhor presidente.